Olá, paz do Senhor Jesus, meu querido e minha querida, paz do Senhor Jesus. Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, porque eu não sei que horas essa mensagem vai chegar até você, mas ela chegará no momento certo, na hora exata, porque para Deus não há acaso, para Deus não há destino, para Deus é Deus. Então, se você está de frente a esse vídeo nesse dia de hoje, Deus tem algo, gente, minha Bíblia está voando, as páginas. Deus tem algo para palestrar no seu coração. E você, meu querido e minha querida, não vai sair daí da mesma maneira que você entrou. Você vai sair cheio da glória, cheia da graça do Senhor Jesus. Amém? E eu já quero chegar sendo um profeta de Deus para sua vida. Eu já quero chegar profetizando que toda tempestade, todo vento ao contrário, tudo que se levantou contra você, contra a tua casa, contra a tua vida, contra o teu filho, contra a tua filha, contra o teu casamento, contra a tua saúde, contra a tua vida financeira, está sendo jogado por terra hoje em nome de Jesus. Porque o Senhor hoje está acalmando tempestades aqui. Hoje é dia de calmaria, oh aleluia. Hoje é dia do Senhor que veio ao encontro do nosso barco e dá ordem para que a tempestade se acalme. Então acalma o seu coração em nome de Jesus, amém? Eu já quero chegar orando por você em nome de Jesus. Já quero chegar te convidando para estar orando comigo. Vamos orar? Porque a oração, ela move a mão de Deus ao meu e ao seu favor, amém? Então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai amado e Pai querido, Senhor, eu te entrego nas tuas mãos, Senhor, cada pessoa que entrou nessa live. Senhor, eu te peço perdão por tudo que temos pensado, que desceu, Senhor, para o nosso coração, saiu pela nossa boca, todo pensamento que não te louva, tudo que nós falamos, cobiçamos e desejamos que não provém de ti, toda palavra, Senhor, que saiu e feriu o nosso irmão, Senhor, nosso ente querido, Senhor, nos perdoa. Toma, Senhor, a nossa vida em tuas mãos. Senhor, eu já te peço que tu acalme toda tempestade, Senhor, porque o leme do nosso barco é teu, o nosso barco é teu, é tu quem manda, é tu quem desmanda. Então, em nome de Jesus, acalma tempestades aqui hoje, Senhor. Eu te peço porque a tua palavra diz que tu és o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Então, em nome de Jesus, acalma toda tempestade. Senhor, visita cada lar, cada casa, cada trabalho, cada hospital, Senhor, cada presídio, Pai amado e Pai querido, e aonde tiver alguém passando por uma tempestade, pelo um vendaval, Senhor, que seja repreendido todo vendaval, toda tempestade em nome de Jesus. Senhor, eu entrego também, Senhor, os pedidos de oração, cada nome que aqui está na campanha de 2 meses. Repreenda todo mal, todo laço, todo embaraço. Visita, Senhor, em nome de Jesus, cada nome que aqui está, cada família. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros de ferro no fogo, joga a obra de macumbaria, feitiçaria por terra. Aonde tiver o nome do teu povo, na Umbanda, na Quimbanda, na Catatumba, no cemitério, na cachoeira, Senhor, tu vai jogando por terra agora em nome de Jesus. Dá ordem aos seus anjos a respeito de cada nome que aqui está, Senhor, tu visita o casamento, visita a área sentimental, visita a saúde, entra com cura, Senhor, visita a área espiritual, entra com libertação, com salvação, Senhor, visita as finanças, abre porta de emprego, Senhor, arrebenta portas que estavam fechadas com cadeados e ferrolhos, em nome de Jesus eu te peço vitória, Senhor, para cada nome que aqui está, é o que eu te peço, Senhor, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Eu já quero te convidar em nome de Jesus, para você deixar o seu likezinho, que é o seu joinha. Toda vez que você deixar o seu joia... Gente, eu canso de falar, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe que eu tenho língua presa, né? Então, se eu falar muito, eu enrolo, né? Então, vamos lá. Não saia daqui sem dar o seu joinha, que é o seu like. Toda vez que você dá o seu like, o YouTube entende que é um vídeo com conteúdo e passa para o feed de outras pessoas, e você me ajuda a evangelizar em nome de Jesus, me ajuda a lançar as redes mais longe. Eu sozinha não posso, mas se você pegar na minha mão, a gente chega mais longe em nome de Jesus. Amém, meu querido e minha querida? Se você não é inscrito,
corra lá, se inscreva, ative o sininho, pede pro seu esposo, pra sua esposa se inscrever, pros seus filhos, sabe? No seu trabalho, na sua igreja, se puder, pede pra sua igreja toda se inscrever, me ajuda a chegar a 1000 membros em nome de Jesus, porque cada vez que eu atinjo mais membros, o YouTube, ele me dá mais ferramenta para trabalhar. Sabe, gente, eu tô querendo começar a colocar os cultos ao vivo lá na minha igreja aqui, mas o YouTube não me permite, porque um culto é mais de 40 minutos e o YouTube só deixa eu ir até no máximo 50 minutos de vídeo, tá? Ao vivo. E ele vai cortando mesmo, gente, só a partir de 1000 membros. Então me ajude, peça aí pro povo compartilhar, se inscrever, pergunta lá quando você compartilhar, você fala assim, se inscreve aí no canal da pastora que eu sigo, me ajuda a evangelizar e chegar mais longe. Gente, vai começar campanhas maravilhosas lá na nossa igreja, que é a Casa de Oração Manassés, tá? É Casa de Oração Manassés. Fica no Rio de Janeiro, Santa Cruz, Rua Vieira de Campos, número 20, Bispa Eliane Martinelli. Nós somos 4 pastoras lá, tá? É Bispa Eliane Martinelli, pastora Janaína Firmino, pastora Sidneia e eu, pastora Magna Vasconcelos. Então, em nome de Jesus, nos ajuda a lançar as redes mais longe. Vai começar às quarta-feira, a partir das 7 da noite, a campanha de Naamã. Vão ser 7 mergulhos e você vai ver o que Deus vai fazer. Segunda-feira vai começar a campanha de Raabe, o fio da libertação. O fio do livramento. Você vai levar um fio escarlate, tá? Ungido para sua casa, vai dar um laço lá na sua porta e toda segunda-feira você vai trazer o fio de volta na igreja. Nós vamos ungir novamente, tá bom? Derramar uma unção sobre ele, né? Um azeite, e vamos colocar no joelho o seu fio, tá bom? E você vai levar de volta para sua casa. Vão ser 7 segunda-feira. Vai começar também o culto dos empresários. Tá, lá na minha igreja ainda não tem data ainda, nem dia, mas eu aviso aqui, tá? Você que tá querendo ser empresário aí, ó, noite de portas abertas, você que tá procurando um emprego aí, ó, vai lá com a sua carteira de trabalho, porque grandes coisas, gente, antes da campanha começar, que nós estamos preparando a campanha, né? Para começar nesse culto que vai ser fixo dos empresários, já tem gente para contar testemunho, pessoas que estão trabalhando nos bastidores comigo. Você imagina quando eu abrir essa campanha, ô glória, vai ter chuva de testemunho, você é meu convidado e eu quero botar na internet, gente, então me ajude em nome de Jesus a levar a palavra de Deus. Então, deixa já o seu joinha. Gente, botar minha luneta aqui, vocês sabem que eu não enxergo nada sem óculos, né? Deixa eu falar. Gente, quando eu for fazer o vídeo ao vivo, eu vou deixar um recadinho aí, tá? Essa semana nós vamos ter vídeo ao vivo, gente. Por quê? Perdão, essa semana não, por esses dias, né? Porque eu recebi alguns cargos na igreja e a gente tá botando, assim, eu tô tomando posse, tô organizando, né? Depois que eu me organizar lá, eu vou me organizar aqui. Porque, claro, eu tenho um compromisso aqui também, né, gente? Mas eu também tenho um compromisso lá. E aqui eu não tô falhando com vocês, tá entrando vídeo todo dia, só não tá sendo ao vivo, né? Como a minha amiga Elisa falou que os vídeos ao vivo são maravilhosos. São sim, gente. Mas eu, infelizmente, não tô podendo nesse exato momento. Mas é questão de tempo. Já eu tô aí de volta em nome de Jesus. Hoje eu tô falando demais, né? Agora, pro vídeo ao vivo no Instagram, gente, eu ainda não sei se eu vou conseguir fazer. Porque para quem tá aqui, tá me acompanhando desde que eu tive Covid, sabe que eu tenho 2 celulares e um caiu da minha mão. Quando eu tava com Covid, ele quebrou, perdi o celular, né? E agora eu não tô podendo comprar um celular e também não tô podendo botar ele para consertar nesse exato momento da minha vida. Mas eu creio que Deus vai agradar de alguma forma. Não sei de que forma, mas eu sirvo a um Deus do sobrenatural, né? Que Deus sabe que o celular não é ostentação. Aquele celular era só para obra. Eu não levava nem ele para rua, gente. Era só para obra mesmo, para poder ter mais uma mídia, né? Ter mais um celular, porque aí eu faço 2 vídeos ao mesmo tempo que eu entro no YouTube, eu entro no Instagram, né? Mas eu creio que alguma coisa vai acontecer, né? Então, ore aí por mim a respeito disso, para que Deus possa bradar. Vamos lá? Abra sua Bíblia no livro de Mateus,
tá? Capítulo 14, a partir do versículo 22. O título é Jesus anda sobre o mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegou já à tarde, estava ali só. E o barco estava lá no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. Clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? Homem de pouca fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Aleluia, glória a Deus. Meu querido e minha querida, essa é uma passagem gloriosa. Para quem está um tempinho aqui no canal, sabe que aqui no canal tem umas mensagens sobre tempestade, né? Que sempre eu tô falando sobre mensagens sobre tempestade. Eu gosto muito dessas passagens, tanto essa tempestade de Jesus como a tempestade de Paulo, né? Eu já fiz até uma sequência de tempestades, de vídeos de tempestade. Procura aí no canal que você vai achar e Deus vai falar no seu coração. Essa tempestade aqui não foi de Paulo, essa tempestade aqui foi de Jesus. A palavra vai dizer que João Batista tinha acabado de perder a cabeça, ele tinha sido decapitado. E Jesus, você sabe que Jesus era primo de João Batista. Jesus fica muito triste e Jesus tinha um hábito de se retirar muitas das vezes e ficar só para falar com Deus. Olha como é que eu aprendo com Jesus. Tem momentos que a gente tem que se retirar para falar com Deus. Tem momentos que você tem que entrar no teu quarto, fechar a porta do seu quarto, da sua casa, que é só você e Deus. Jesus subiu ao monte para orar, porque ele queria falar com o Pai. Olha que engraçado, ele era filho de Deus, né? Ele tinha todo o acesso, ele podia falar em qualquer momento com Deus, até em pensamento com Deus, que Deus ia ouvir ele. Ele era o filho único de Deus que tinha vindo na terra. Mas o que ele fez? Se retirou. Ele entendeu que ele precisava de momentos a sós com o Pai dele, momentos a sós com Deus. Tem momentos na sua vida que você precisa se retirar para ter momentos a sós com Deus. Você e Deus e mais ninguém. O nosso mal é que a gente quer ter momentos a sós no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, né? A gente quer contar os nossos piores momentos para quem não tem que contar. Nossos piores momentos a gente tem que contar é para Deus. Nossos momentos de tristeza, momento de angústia, devemos contar é para Deus. E Jesus se retirou, mas antes ele dá uma ordem para o discípulo. E a ordem era chegar do outro lado. A ordem era eles atravessarem. Você está entendendo? E chegar do outro lado. A palavra vai dizer que eles entraram no começo da tarde e já começaram a remar. Só que passou-se a tarde, entrou a noite e começou a chegar a madrugada. E na quarta vigília da noite, presta bem atenção. Quando eles começaram a remar no começo da tarde, já uma tempestade já pegou eles, sabe? Um ventinho ao contrário chegou e eles continuaram a remar com aquela sensação que não está saindo do lugar.
Tô remando, mas não tô saindo daqui. Quem nunca teve essa sensação? Tá cheio de problema, você acha que vai sair do problema e não sai, continua parada no lugar. Quando você, eu vou sair agora vai dar certo pra mim e não dá. Tu continua remando, 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 remando e o barco não sai do lugar. O barco às vezes parece até que vai virar, parece que vai vir a pique, parece que você vai perder tudo, parece que você vai perder a direção de tudo, que nada vai dar certo. Você tá entendendo? Quem nunca passou por isso? E a palavra vai dizer que quando caiu a 4ª vigília da noite, a tempestade estava fortíssima. Estava assolando o barco e eles estavam achando que eles iam morrer, porque tem tempestades na nossa vida, tem problemas que nos alcançam, problemas que acontecem no seio da nossa família, no seio do nosso ministério, no seio do nosso trabalho, sabe? No seio do círculo da nossa amizade, que a gente acha que vai morrer, sabe? Tem tempestades que acontecem na nossa saúde, tá? Que a gente acha que vai morrer, que acha que não tem mais jeito, é assim. Os discípulos estavam achando que eles iam morrer, porque o barco deles era pequeno, o mar era grande, porque a palavra fala que eles estavam remando. Se estavam remando, não era um barco muito grande, né, gente? Então, preste atenção, às vezes você tem a sensação que você é tão pequenininho e teu problema é tão grande, porque eles olhavam para o mar e viram aquele mar numa tempestade, um vendaval, um vento ao contrário. Eu imagino aqueles homens totalmente desesperados, passando um monte de coisa na cabeça deles. Agora não vamos ver mais a nossa família, não vamos chegar mais em terra, e mesmo se o barco virar, a gente vai morrer afogado. Tu imagina tudo que esses homens estavam pensando. Porque quando o problema nos alcança, quando a doença nos alcança, quando o câncer alcança, quando a AIDS, a Covid alcança, quando a falência do teu casamento te alcança, quando teus filhos estão no meio da droga, das drogas, está na desobediência, fazendo coisas escondidas contra você, quando as portas fechadas nos alcançam, quando o teu navio tá quase na pique, virando, você acha que você vai morrer. Aí você começa a ficar com medo, começa a se apavorar, começa a questionar, meu Deus, o que eu fui entrar? Para que eu entrei nessa situação? Para que eu entrei nesse barco? Eu imagino os discípulos se questionando, Jesus botou a gente aqui, mas Jesus não tá no barco. Jesus ficou em terra. Você tá entendendo? Mas nós estamos aqui na tempestade. Muitas vezes você vai achar que você tá sozinho no barco. Não é porque você tá sozinho que você não viu Jesus no barco que ele não está te olhando. Jesus estava lá de cima do monte, olhando para eles. Gente, não é porque você está na tempestade e você não está vendo ninguém no seu barco, que você não está vendo ajuda para te socorrer, que Jesus não está te vendo. A palavra vai dizer que Jesus desce da montanha e caminha pela praia e chega no mar, começa a caminhar sobre o meio da tempestade, porque quando a gente está na tempestade, a gente não enxerga ajuda, a gente não enxerga ninguém. E quando eles começaram a enxergar alguém andando no meio do mar, eles não acreditaram no sobrenatural. Eles acharam que era um fantasma, porque no meio do desespero, a gente, em vez de pedir socorro para Jesus, a gente começa a olhar para nossas crendices. A gente começa a acreditar em coisas que não era para a gente acreditar. A gente começa a querer olhar horóscopo para saber se teu dia vai bem, se não tá bem, porque as coisas não tá bem para mim, né? Vou lá olhar meu signo. A gente começa a querer ir numa cartomante para saber como é que vai ser, eu vou sair desse problema, eu não vou sair desse problema. Aí vem alguém do inferno, né? Porque a gente sempre tem um amigo que é usado pelo demônio, infelizmente, que aí quer levar você para um centro, para uma consulta, para abrir caminho. Gente, eu já passei por isso. Teve uma época na minha vida que não entrava ninguém na minha loja. E nessa época eu tava de férias do Senhor Jesus, né? Eu conheci a palavra, quem conhece meu testemunho aqui sabe que eu sou nascida e criada dentro da casa do Senhor, dentro do Evangelho, né? Como diz assim, eu fui criada nos púlpitos, né? Mas teve uma época da minha vida que eu me desviei, né? Eu costumo falar, não gosto dessa palavra desviei. Eu entrei de férias e fiquei 16 anos de férias do Senhor. Isso é um outro testemunho. Então, nesse período,
que não entrava ninguém na minha loja. Ninguém, irmão. Sabe o que é ninguém? Ninguém. Tinha um salão na esquina do meu e o salão sempre estava cheio, mas no meu não tinha ninguém. E tinha uma manicure lá que trabalhava comigo, que ela era espírita. Ela não era espírita, ela era simpatizante. Ela era espírita, ela era, né? Ela gostava do negócio. E ela falou assim pra mim: olha, tá tendo uma festa lá no centro. Vamos lá para você fazer um negocinho, abrir porta e entrar cliente e não sei mais o que, não sei mais o que lá. Gente, quando você tá na escuridão, tá no meio da tempestade sem Jesus, infelizmente você vai, porque eu fui. Então eu fui. Quando chegou naquele centro, eu lembro muito bem, gente, eu tremia de cima a baixo. E como eu tremia, sabe aquela coisa, porque você conhece Jesus, você foi criada dentro do evangelho, sabe? Era um pavor. Eu entrei ali apavorada, com medo mesmo, morrendo de medo. Eu entrei ali. E quando eu entrei, e os demônios começou a se manifestar, né? Porque para mim é se manifestar. Começou a se manifestar e veio um até mim e falou assim: o que você está fazendo aqui? E eu fiquei sem entender, porque ele falou assim para mim: o que você está fazendo aqui? Eu fui lá para mim saber o que aconteceu com o meu salão. E ele falou assim: o que você está fazendo aqui? E saiu. E eu fiquei pensando, eu falei: meu Deus, tu me ama tanto. Ele falou assim: teu lugar não é aqui. Ele falou: o que você está fazendo aqui? E depois ele falou assim: teu lugar não é aqui. Gente, porque eu já era selada por Cristo. Você tá entendendo? Eu só tava desviada, eu tava magoada, eu tava machucada porque saiu um outro testemunho. Você tá entendendo? Alguém me feriu no meu ministério. Então eu tava ferida, eu tava magoada, eu não queria ser mais evangélica, sabe? Ser mais cristã, eu não queria. Eu não queria saber mais de igreja. Eu não queria saber de ministério. Pastor, então eu tomei um asco de pastor na época. Você tá entendendo? Se falasse pra mim que era pastor, eu acho que eu tinha até um troço. Entendeu? Porque eu tinha sido ferida dentro da minha congregação. Eu tinha sido machucada, sabe? Então, mas eu quero te dizer que para você ser machucado, você também dá brecha. Hoje em dia eu reconheço que eu não dei só uma brecha, né, gente? Eu abri um tijolo e Satanás entrou. Mas isso é um outro testemunho. Então, o que eu quero te dizer é que no meio do desespero eu acabei indo. Você tá entendendo? E depois, até hoje, eu fico, quando eu me lembro da cena, eu falo assim: gente, Jesus me ama tanto que até Satanás já sabia que eu ia voltar para Jesus, porque eu já era escolhida. Até Satanás já sabia o plano que Deus tinha hoje na minha vida. Hoje em dia eu sou pastora. Você tá entendendo? Satanás sabia do plano de Deus. Isso para você ver como é que Satanás sabe das coisas. A gente acha que Satanás não sabe. Satanás sabe sim. Satanás sabe até o plano que Deus tem com você. E por isso que ele faz armadilhas para você cair. E muitas das vezes caímos porque estamos deixando brecha, como eu deixei lá atrás. Tá? Porque no meio da tempestade você se desespera. No meio da tempestade você abre portas, sabe? Para suas crendices. Você vai olhar signo, vai querer que a fulano jogue carta, vai querer uma consultinha, vai querer um banho de alguma coisa para abrir caminho. Gente, banho então, eu tomei foi muito banho. Gente, eu tomava banho para abrir caminho, banho para chamar homem, banho para isso, perfume para chamar homem. Gente, eu fazia, eu só não ia lá, bati o né? Não quero falar para não desrespeitar outras religiões, mas eu tenho familiares que são espíritas, então trazia as coisas para mim. Toma um banho assim. Agora você vai fazer assim. E eu fazia. Por quê? Porque eu estava como os que dormem. Você tá entendendo? Porque no meio da minha aflição, eu esqueci o Deus que um dia eu servi e comecei a olhar para as crendices, comecei a olhar, sabe, para aquilo tudo, quando, igual com os discípulos, olhou e viu um fantasma. Só que fantasma não existe. Eles acharam que era um fantasma. O que existe são principados e potestades, são demônios.
Eles acharam que era um fantasma e ficaram aterrorizados, irmãos. Então, o que eu quero te dizer que no meio da aflição, quando a gente abre lacuna para Satanás entrar e ele entra no meio da nossa tempestade, a gente começa a ficar atemorizado, totalmente assim, apavorado. Era assim que eu me sentia, apavorada, com medo da minha loja fechar, com medo de eu falir, com medo, assim, isso já tem muitos anos, né? E eu sou cabeleireira até hoje, né? Já fechei aquela loja, mas não por causa disso. Fechei porque eu fui embora do Brasil, voltei pro Brasil, abri outra loja. O que eu quero te dizer é que no meio da tempestade, Deus faz coisas incríveis. Aí, eles têm medo e falam assim, é um fantasma. Mas Jesus fala, não temas, sou eu. Porque no meio da tua tempestade, no teu desespero, Jesus me trouxe hoje aqui para falar para você, não temas. Sou eu contigo na tua tempestade. Não temas, porque eu vou colocar tudo que tá fora do lugar, eu vou colocar no lugar. Essa tempestade não é para te matar. Esse vento não é para virar o seu barco. A tempestade, o vento ao contrário, que chegou de surpresa e você não imaginava, porque entrou confiante no navio, achou que ia dar tudo certo e agora no meio do caminho uma grande tempestade te pegou e teu barco tá quase indo a pique, mas não temas. Por mais que você não tá vendo Jesus no barco, Jesus está olhando você no barco. Você não está sozinho, aleluia. Deus está no seu barco. E quando Deus está no barco, ele não naufraga. Quando Deus está no barco, ele não vai a pique. Quando Deus está no barco, nem o remo você perde. Quando Deus está no barco. Então acalma o seu coração, querida e querido, porque Deus hoje veio no teu socorro. O socorro tá com o teu nome, o socorro tá na tua direção, o socorro tem o teu endereço. A palavra vai dizer que Pedro, olha isso. Pedro, gente, eu fico imaginando, eu queria ter conhecido Pedro, porque Pedro era um homem de coragem. Pedro, no meio da tempestade, Jesus fala que não é fantasma, é ele fala assim, se é tu, que eu ande até o Senhor, então. Eu vou aí. Aí Jesus fala, vem, se tu tem fé, eu imagino Jesus falando, se tu tem fé, vem. Aí Pedro começa a andar no meio do mar. Eu imagino Pedro andando em cima do mar e o vento batendo, sabe? No calcanhar dele, as ondas batendo no calcanhar e ele começa a imaginar, se eu afundar aqui eu vou morrer. Porque tem tempestades que Jesus chama a gente para fora do barco, como chamou Pedro, sabe? E a pessoa fica com medo achando que o câncer vai matar, que a Covid vai matar, que a depressão vai te matar, que as portas estão tão fechadas que elas não vão abrir. Você tá entendendo? Que o teu casamento não tem jeito. Quando a gente olha pro tamanho da tempestade, a gente não consegue ver solução. A gente só consegue olhar o tamanho da tempestade. O tamanho do problema. Só que você tem que aprender, que você tem que olhar para o problema e falar assim, olha aqui, problema, eu não vou olhar para o seu tamanho, você que vai olhar para o tamanho do meu Deus. Deus hoje está te convidando, querido e querido, para você olhar o tamanho do Deus que você serve e não o tamanho da tempestade, o tamanho do seu problema, você tá entendendo? O tamanho da falta da porta de emprego fechada, o tamanho da falta de saúde que você tá, desse laudo médico que você tá debaixo do braço, você tá entendendo? Qual é o tamanho do gigante que se levantou contra você? Porque o gigante que se levantou contra Davi era enorme, mas Davi profetizou. Davi olha para aquele gigante e fala assim, eu vou te matar, vou cortar tua cabeça. Mas Davi estava sem faca, como é que Davi ia cortar a cabeça? Davi não tinha nem espada, ele tinha uma funda. Mas ele profetizou. Então seja Davi no meio da sua tempestade. Profetiza que a tempestade vai passar. O profeta chega no meio do vale dos ossos secos e profetiza. Os ossos estavam secos, estava morto. Então a palavra fala que estava sequíssimo. Sequíssimo quer dizer se eu assoprar é poeira, é sequíssimo. Não tem ossos secos ter vida. Ossos secos não tem vida, né? Não tem alma, não tem espírito, como é que vai ter vida? Como é que o osso vai juntar com o teu osso? Mas Deus vira para o profeta e fala assim, profetiza. Deus hoje está falando para você, profetiza na tua tempestade. Profetiza na sua escassez.
Profetiza na sua porta fechada. Profetiza aí nesse casamento que tá falido, nesse homem que tá querendo ir embora, nessa mulher que tá dizendo que não quer mais você, sabe? Profetiza aí no meio desse amante, dessa pombagira que entrou aí no seu casamento, destruiu tudo e você não viu, só tá vendo as malas sair, agora tá desesperada, chorando. Profetiza aí que esse demônio vai sair em nome de Jesus e que a tua esposa, teu marido vai voltar. Profetiza aí no meio do teu filho que tá indo pras drogas, te esconde as coisas, mente pra você, te engana, muitas das vezes rouba até o seu dinheiro e você briga com seu marido achando que foi o teu marido, que foi a tua esposa, e mal você sabe que foi o seu filho que foi lá e mexeu. Sabe por quê? Porque tem um demônio ali que tá atuando na sua família. Então profetiza, dá ordem, porque Deus te deu autoridade, mulher. Deus te deu autoridade, homem, pra pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, expulsar esse demônio que tá dentro da sua casa fazendo arruaça. E você tá aí achando que é festa. Não é festa, é batalha. E pra ir pra batalha você tem que ir armado, sabe? Com sangue nos olhos pra derrubar o gigante, derrubar o demônio. Deus te deu autoridade, mulher, pra pisar na cabeça da serpente e dos escorpiões, mas você não quer pisar, você tá com medo. Tá com medo do quê? Eu quero te falar que toda vez que você sente um medo, é um demônio que tá em pé do seu lado, porque a palavra de Deus vai dizer assim, ó, que Deus, lá em Gênesis, Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Imagem e semelhança. Tinha espírito do medo em Deus? Não. O medo é um espírito maligno. Então, se eu tô com medo, significa que tem um demônio em pé do meu lado. Então, repreendo o espírito do medo. Você tá entendendo? Deus te deu autoridade. Pega as rédeas aí do teu barco, você tá entendendo? Porque Jesus está só te olhando do meio da tempestade para ver qual é a tua atitude. Para ver se você vai chamar as crendice, você tá entendendo? Se você vai pedir socorro para outro que não seja ele. A palavra de Deus vai dizer assim, ó, eleva os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro. O meu socorro vem da onde? Vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de crendice, não. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Por mais que você tá vendo as portas fechadas, por mais que você tá sem direção, faça igual eu, Senhor, eu não tô vendo nada acontecer, mas eu sei que alguma coisa vai acontecer. Eu sei que no mundo espiritual já tem uma bênção muito grande para mim, porque quando os demônios começam a se levantar, quando você começa a receber afronta, sabe? Quando você começa a ver movimento de Satanás para te derrubar, te machucar, te ferir, pode esperar que tem uma bênção chegando para tu. Sabe por quê? Porque os demônios não são satisfeitos. Ele não tá, então ele já começa a se levantar para te desestruturar. Então não se desestruture, quase que não sai. Não, eu acabei de falar. Não se desestruture, tá? Não se desestruture em nome de Jesus. Aí Jesus fala assim para Pedro. Pedro começa a afundar e ele começa a pedir socorro para Deus. Sabe por quê? Porque ele olhou para o tamanho do problema dele. E quando ele olhou para o tamanho do problema dele, a fé dele diminuiu. Você tá entendendo? Quando a gente olha para o tamanho do nosso problema e a gente mesmo já começa a falar que é impossível. Ah, eu não posso entrar naquela porta. Ah, aquele concurso eu não posso. Ah, aquela porta é muito para mim. Ah, eu não vou conseguir casar assim, assim, assim. Ai, meu casamento tá muito caro, eu não vou conseguir casar. Ai, não vou isso, vou morrer solteira. Ai, meu marido não vai voltar para casa. Ai, já era o meu casamento. Quando você começa a olhar, você tá entendendo? Você começa a afundar, como Pedro começou a olhar para o tamanho do problema dele, ele começou a afundar e ele começa a pedir socorro para o Senhor. A sorte dele, sorte não, porque sorte não existe. Jesus estava ali e Jesus pega ele, puxa ele pela mão, você tá entendendo? E bota ele de volta no barco. Fala assim, ah, homem de pouca fé. Em outras palavras, Jesus estava falando, tu tá no meio da tempestade? Porque você foi olhar para o seu problema? Eu estava na tempestade contigo. Jesus não tinha entrado nem no barco ainda. Jesus estava na tempestade com Pedro e Pedro começa a olhar para a tempestade. Jesus está na tempestade contigo, mulher. Jesus está na tempestade contigo, homem. Para que você está olhando para a tempestade? Deixa Jesus olhar para a tempestade para você, porque só Ele pode dar ordem para a tempestade se acalmar. E Jesus hoje está dando ordem para a tempestade se acalmar aqui, oh, aleluia.
atenção, porque hoje Deus está dando um basta em tempestades aqui. Amém? Receba aí da parte do Senhor Jesus. Perdão, gente. Receba aí da parte do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Vamos orar para que toda tempestade se acalme. Quero fazer uma oração diferente. Minha água acabou, tô com a garganta seca. Vamos orar? Porque para tempestade é oração diferente. Para tempestade não é oração de gatinho, como diz a minha bispa, é oração de leão. Então vamos lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza. Perdão, e nele confiarei. Porque ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas... Jesus está repreendido em nome de Jesus, gente. Oh, Jesus, vai repreendendo todo impedimento em nome de Jesus. Toda hoste de Satanás, Senhor, toda nuvem negra, Senhor, em nome de Jesus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, debaixo de suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temereis espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola meio-dia. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida. Somente com os teus olhos olharei e verei a recompensa dos ímpios, pois que fielmente me amou, também amá-lo-ei. Poloei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei, glorificarei, dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na sua santa e gloriosa presença, Pai amado e Pai querido. Senhor, toma aí essa mulher e esse homem que está no meio de uma tempestade, em nome de Jesus. Toda tempestade, Senhor Jesus, toda porta fechada, toda obra de macumbaria, feitiçaria, aonde tiver o nome dessa mulher, desse homem, na umbanda, na quimbanda, na catatumba, no cemitério, na cachoeira, no freezer, no congelador, aonde tiver, Senhor, uma hoste maligna de Satanás, o Senhor Jesus te repreenda, Satanás. Vai bater em retirada dessa casa agora. Essa mulher que vê vulto, essa mulher que tem medo, esse homem que tem medo de ficar sozinho dentro de casa, em nome de Jesus, o Senhor Jesus te repreenda. Toda hoste maligna dentro desse lar, todo demônio que atua através desse casamento, essa aliança que foi quebrada, toda pombagira do inferno atuando nesse casamento, colocando mulher no caminho do homem e homem no caminho da mulher, em nome de Jesus, o Senhor Jesus te repreenda. Oh, Jesus, toda fofoca, toda contenda, aonde tiver o nosso nome, toda rodinha, Senhor, todo plano maligno, venha ser repreendido, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, tudo que Satanás, todo decreto de morte na nossa casa, decreto de falência, decreto de desunião, oh, Senhor, decreto de ceifador, migrador, cortador, gafanhoto, venha ser repreendido nesta noite, em nome de Jesus, Senhor. Ah, Senhor, eu coloco as famílias nas tuas mãos, coloca esse casamento nas tuas mãos, seja o cordão de 3 dobras que não parte, não se arrebenta. Coloca mais amor, coloca mais carinho, mais compreensão. Esse homem, essa mulher que está com a mente virada, Senhor, tira essa mente petrificada, Senhor, dessa pessoa. Senhor, tira coração duro, repreende, coloca coração de carne, coração obediente, temente a ti. Restaura esse casamento, renova essa aliança, esse jovem que perambula pela rua, que usa drogas, Senhor. Ah, Senhor, vai de encontro a esse jovem, os nossos filhos são seus. Eu profetizo que nossos filhos são pastores, missionários da tua casa. Em nome de Jesus, Senhor. Tira a amizade que não provém de ti dos nossos filhos, faz a limpa, Senhor. Ah, Senhor, toma também aquele que está pedindo porta aberta. O Senhor já deixou currículo, não sabe mais o que fazer. Em nome de Jesus, Senhor, abre portas. Senhor, arrebenta. Envia o anjo, Senhor, que tu enviou para abrir o ferrolho para Pedro. Abre esse ferrolho, essa porta que está trancada. Porta de concurso público. Abra a porta de concurso público
aqui, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, abre porta de firmas boas. Senhor, levanta empresários, dá condição para essa pessoa ter o seu próprio negócio. Levanta empresários aqui, Deus, em nome de Jesus. Senhor, eu te entrego também a saúde do teu povo nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Senhor, desce uma unção de cura, do alto da cabeça à planta dos pés. Senhor, cura câncer, cura AIDS, cura Covid, pressão alta. Senhor Jesus, infarto, dá livramento. Em nome de Jesus, Senhor, entra na saúde do teu povo, Pai amado e Pai querido. Eu entrego, Senhor, cada pessoa que está aqui nas tuas mãos, cada família nas tuas mãos, a saúde nas tuas mãos, a finança nas tuas mãos. Levanta, Senhor, aquele que está fraco. Senhor Jesus, que está, Senhor, com a sua vasilha de azeite virada. Senhor, enche de azeite, Senhor. Enche essa pessoa do teu Espírito Santo. Fortalece ela em nome de Jesus, Senhor. Levanta um grande exército aqui nesse canal, Senhor. Senhor Jesus, visita cada casa, cada alma, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, meu querido. Amém, minha querida. Seja abençoada em nome de Jesus. Quando eu estava orando, gente, pela vida financeira, Deus estava palestrando comigo que tem pessoas que estão com a vida financeira de cabeça para baixo porque estão sem dar o seu dízimo. Então, dê o seu dízimo, porque o dízimo é ele que, é o dízimo que fecha a boca do devorador, cortador, ceifador, migrador, gafanhoto, inveja e olho grande. Você tá entendendo? O devorador, gafanhoto, migrador é o que entra nas suas finanças, seu dinheiro não dá pra nada. Sabe aquele alimento que você compra, acaba rápido? Você tá entendendo? É um gafanhoto. O gafanhoto, quando ele chega na plantação, ele come tudo. Então é um demônio que ele entra nas finanças e come tudo. E só quem fecha, que repreende esse demônio é os dízimos, tá? Agora, a oferta que você dá na igreja é bênção. Deus está o quê? Vai te abençoar. É a oferta que nos prospera na vida financeira, tá bom? Qualquer dia eu vou falar sobre isso na live. Vou explicar a diferença entre o dízimo, entre a oferta, entre o propósito, entre a oferta ossada, porque tem pessoas que não sabem, tá, gente? Então, se você tá aí, tá sem dar o seu dízimo, sinal que você tá roubando a Deus. Porque a palavra de Deus fala que nós temos que devolver a Deus aquilo que Deus nos dá. Tá bom? Beijo grande e até a próxima. E compartilha esse vídeo em nome de Jesus.